Do voto da obediência. O voto da obediência é superior aos dois primeiros, porque ele propriamente constitui uma oferta total, um holocausto, e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. A que obriga o voto de obediência? O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores em tudo que lhe ordenarem de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior em virtude das regras, em toda a sua vida e em todas as questões. O religioso comete pecado grave contra o voto todas as vezes que não obedece a uma ordem dada, em virtude da obediência ou das regras. Da virtude da obediência. A virtude da obediência eleva-se acima do voto e abrange as regras, os regulamentos e até mesmo os conselhos dos superiores. A virtude da obediência é indispensável ao religioso? A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, mesmo que faça o bem, se o fizer contrariando a obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem mérito. Pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior, e quando da desobediência decorrer prejuízo espiritual ou temporal para a congregação. Que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligência. Graus de obediência. Execução pronta e plena. Obediência da vontade, quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios que facilitam a obediência. No superior, quem quer que ele seja, ver sempre a Deus, justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior. Aceitar toda a ordem como se fosse de Deus, sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade. Não há coisas difíceis para o humilde. Ó meu Senhor, inflamai o meu amor para convosco, para que em meio às tempestades, sofrimentos e provações, o meu espírito não desfaleça. Vós vedes como sou fraca. O amor tudo pode. Conhecimento mais profundo de Deus e temor da alma. No início, Deus se dá a conhecer como santidade, justiça, bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma só vez, mas em iluminações sucessivas, ou seja, nas aproximações de Deus. E isso não dura muito, porque a alma não suportaria tanta luz. Durante a oração, a alma experimenta o brilho dessa luz, que lhe impossibilita de rezar como antes. Pode esforçar-se como quiser e obrigar-se a rezar como anteriormente. Tudo será em vão. Torna-se absolutamente impossível para ela continuar a rezar como antes de receber aquela luz. Tal luz que tocou a alma permanece nela viva e nada consegue sufocá-la nem obscurecê-la. Essa centelha do conhecimento de Deus atrai a alma e a inflama de amor para com Ele. Mas, ao mesmo tempo, essa luz dá a conhecer à alma o que ela é e permite que ela se veja interiormente, numa luz superior. E ela se levanta espantada e atemorizada. Contudo, não permanece nesse estado de temor, mas começa a purificar-se, humilhar-se e a rebaixar-se diante do Senhor. E essas iluminações tornam-se mais fortes e mais frequentes. Quanto mais a alma se cristaliza, tanto mais penetrantes são essas luzes. Se a alma respondeu fiel e corajosamente a essas primeiras graças, Deus acumula de consolações e une-se com ela de maneira perceptível. A alma entra então, por momentos,
como que em intimidade com Deus, e sente-se imensamente feliz. Acredita que já atingiu o grau de perfeição que lhe fora destinado, porque os erros e os defeitos nela estão adormecidos, e por isso pensa que já não os tem. Nada lhe parece difícil, sente-se pronta para tudo. Começa a mergulhar em Deus e a experimentar as delícias divinas. É levada pela graça e nem se dá conta de que pode vir o tempo da provação e de ser experimentada. E realmente, esse estado não dura muito. Virão outros momentos. Mas devo mencionar que a alma responde mais fielmente à graça de Deus se dispõe de um confessor iluminado, a quem tudo possa confidenciar. Provações divinas na alma, especialmente amada por Deus, tentações e trevas, Satanás. O amor da alma não é, ainda, tal como Deus o exige. A alma, repentinamente, perde a percepção da presença de Deus. Surgem nela diversos erros e defeitos, contra os quais deve travar uma luta brutal. Todos os seus erros se reavivam, apesar de sua vigilância ser grande. No lugar da anterior presença de Deus, surgem a tibieza e a aridez espiritual. A alma não sente gosto nos exercícios espirituais, não consegue rezar, nem como antigamente, nem como rezava ultimamente. Agita-se por todos os lados e não encontra satisfação. Deus se escondeu diante dela, e ela não encontra conforto nas criaturas e nenhuma criatura consegue consolá-la. A alma deseja ardentemente a Deus, mas vê a própria miséria. Começa a sentir a justiça de Deus. Parece-lhe ter perdido todos os dons de Deus. A sua mente encontra-se como que obscurecida. As trevas a invadem num tormento indizível. A alma procura explicar o seu próprio estado ao confessor, mas não é compreendida. Cai em inquietações ainda maiores. Satanás inicia a sua trama. A fé fica exposta ao fogo. A luta é feroz. A alma faz esforços. Persevera pelo ato de vontade junto a Deus. Satanás, com a permissão de Deus, avança ainda mais. A esperança e o amor são provados. São terríveis essas tentações. Deus sustém a alma como que em segredo, não tendo ela disso consciência, pois de outra forma não conseguiria resistir. E Deus sabe até que ponto pode prová-la. A alma sofre a tentação da descrença quanto às verdades reveladas e da insinceridade diante do confessor. Satanás lhe diz: Olha, ninguém te compreenderá. Para que falar tudo isso? Ressoam-lhe aos ouvidos palavras que a atemorizam e parece-lhe que as pronuncia contra Deus. Vê o que gostaria de não ver, ouve o que não quer ouvir. E é terrível, em momentos como estes, não ter um confessor experiente. E é terrível, em momentos como estes, não ter um confessor experiente. A alma carrega sozinha todo o peso, mas na medida de suas possibilidades, deveria procurar um confessor iluminado, porque pode desfalecer sob esse peso, e isso costuma acontecer à beira do abismo. Todas essas provações são pesadas e difíceis, porém Deus não permite que elas atinjam uma alma que anteriormente não tenha sido admitida para uma mais profunda convivência com Ele e que não tenha experimentado as doçuras divinas. Além disso, Deus tem aí seus desígnios para nós insondáveis. Frequentemente, é assim que Deus prepara a alma para futuros projetos e grandes obras, e quer prová-la como se prova o ouro puro. Mas isso ainda não é o fim da prova. Existem ainda a provação maior de todas, isto é, o completo abandono por parte de Deus. A prova das provas. Abandono absoluto, desespero. Quando a alma sai vencedora das provações anteriores,
Ainda que possa tropeçar, luta corajosamente e com profunda humildade clama ao Senhor: salvai-me, porque estou perecendo. Mas continua a ser capaz de lutar. Agora a alma é envolvida por trevas terríveis. A alma vê em si apenas pecados. O que sente é terrível. Vê-se totalmente rejeitada por Deus. Sente como se fosse objeto de seu ódio e encontra-se a um passo do desespero. Defende-se como pode. Procura despertar a confiança, mas o coração é para ela um tormento ainda maior. Parece-lhe que está provocando Deus a uma mais intensa ira. Encontra-se, como ele, colocada num cume altíssimo à beira de um precipício. A alma tenta agarrar-se fervorosamente a Deus, mas sente-se rejeitada. Todos os tormentos e suplícios do mundo nada são em comparação com esse sentimento, no qual ela está completamente submersa. Isto é, o de ser rejeitada por Deus. Ninguém pode trazer-lhe alívio. Vê que está sozinha, não tem ninguém para defendê-la. Eleva os olhos para o céu, mas sabe que o céu não é para ela. Para ela tudo está perdido. Das trevas cai em trevas ainda maiores. Parece-lhe que perdeu a Deus para sempre, e esse Deus a quem tanto amava. Um tal pensamento lança à alma um sofrimento indescritível. Contudo, ela não se conforma com isso, tenta olhar para o céu, mas em vão. Isso lhe provoca um tormento ainda maior.